Boa tarde a todas as pessoas. Antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar toda a advocacia do MAT pela promoção desse seminário, com uma temática tão importante, trazendo discussões tão atuais e tão urgentes. É uma honra para mim ver esse debate sendo trazido com tanta responsabilidade, sem medo de enfrentamento. Afinal de contas, isso é advocacia, né? Uma advocacia consciente da sua responsabilidade e da necessidade de trazer luz aos acontecimentos dentro do judiciário, das instituições e todos os demais setores da sociedade, propiciando espaços de debate e discussão como este, gratuitos, acessíveis, para que de fato nós possamos cumprir com os nossos deveres institucionais de forma diligente, de forma inclusiva, trazendo as transformações e as necessidades sociais para o centro das discussões. Por isso eu quero agradecer mais uma vez o convite, é sempre uma honra estar com vocês, parabéns pelo trabalho, peço desculpa que não consegui ficar até o final, mas me sinto muito honrada de poder participar, ainda que dessa forma. É importantíssimo que a gente fale, né, que a gente trate de forma técnica sobre todos os temas que estão sendo trazidos hoje no decorrer do dia, e como o assédio, que é o tema desse nosso painel. Mas para que a gente faça isso e utilize o direito como esse instrumento de transformação social, a gente precisa, de fato, olhar para essa sociedade, olhar para essa advocacia, olhar para esse sistema de justiça como de fato somos, né, em todos os ambientes, para que a gente de fato consiga trabalhar de forma séria e alcançar os resultados esperados. Resultados estes que nada mais são do que a garantia e proteção dos direitos direcionados a todas as pessoas, sem distinção, como está estipulado pelo menos desde 88 pela Constituição Federal. Então, nesse tempinho de fala aqui, eu vou tentar até dar uma corridinha, cortar um pouco do que eu ia trazer, para que não fique muito chato, porque eu sei que por vídeo é mais cansativo. Mas nesse tempinho de fala que eu tenho aqui para a gente debater sobre assédio no ambiente do trabalho, eu farei algumas provocações, na verdade, para que a gente possa sair daqui pensando juntos e juntos maneiras propositivas para não apenas combater, mas prevenir o assédio ainda tão normalizado na nossa sociedade como um todo. E para isso é fundamental que a gente enfrente os problemas estruturais que ainda permeiam o cotidiano da nossa sociedade e do sistema de justiça como um todo, né? O assédio sexual, o assédio moral, o racismo, a LGBTfobia, a misoginia, nossos invariáveis problemas, invariáveis temas. E aí é bem importante que a gente reconheça que a gente precisa enfrentar isso e é dever de todas as pessoas. Por isso também eu cumprimento a mesa, das minhas colegas que estão aí fazendo esse debate presencialmente com vocês. Dito isso, a partir aí de uma série de casos de assédios sexuais noticiados aí nos últimos anos, né, cometidos inclusive por aquelas pessoas que têm o dever de cuidar, para falar de assédio nas relações de trabalho e trazer um pouquinho da questão da probatória, né, dentro dessa questão, eu vou tomar como ponto de partida a construção do ser mulher, para que a gente pense como a cultura do assédio ela está intimamente entrelaçada com o controle, com a manutenção de poder e propriedade desses corpos. E muito embora eu saiba que todas e todos aqui tenham consciência a respeito do machismo, sexismo, racismo, misoginia, em maior ou menor grau, a gente vai falar um pouco sobre isso para a gente reavivar na memória e não perdermos de vista que sim, nós propagamos todas essas discriminações em maior ou menor grau e não há como ser diferente. Essa sociedade foi forjada baseando-se nesses padrões que fazem com que nós sejamos sim racistas, reproduzamos, né, discriminações LGBTfóbicas, misóginas. Então a gente precisa sim nos reconhecer, nos aceitar para que a gente consiga de fato nos desconstruir, né? E para pensar sobre o enfrentamento, na verdade, sobre a dificuldade que a gente ainda encontra no enfrentamento do assédio, é preciso pensar em como o capitalismo está relacionado com a ocorrência de um estupro a cada 6 minutos no Brasil. Como a divisão binária do trabalho está profundamente relacionada com a vida das centenas de mulheres que diariamente procuram uma autoridade policial para denunciar episódios de violência doméstica. Como a reificação do corpo da mulher fez com que durante o isolamento social provocado pela pandemia, que a gente passou recentemente, houvesse um aumento aí de mais de 6% na taxa dos feminicídios dentro de casa pelos companheiros. Tudo isso segundo os dados do Fórum de Segurança Pública. E como muito bem define a filosofia de George Lucas, e que alarga aí o ensinado pelo marxismo,
que define, né, esse processo de reificação como um processo histórico inerente às sociedades capitalistas, que é caracterizado por uma transformação experimentada pela atividade produtiva, pelas relações sociais e pela própria subjetividade humana, que estão sujeitadas e identificadas cada vez mais ao caráter inanimado, quantitativo e automático dos objetos ou mercadorias circulantes no mercado. Então, para que a gente possa, de fato, analisar de forma pragmática, de forma humanizada, como essa sociedade coloca as mulheres em condições inferiores e como os homens precisam assumir os seus lugares de protagonistas no combate ao assédio, todas as formas do assédio, né? Porque isso tudo dificulta com que nós, enquanto sociedade, transpassemos essa cultura e enfrentemos o assédio como ele deve ser, um problema de direitos humanos e de saúde pública. Mas para isso a gente precisa partir do pressuposto de que nenhuma análise nesse sentido ela pode ter como objetivo a verificação apenas de aspectos culturais e legais que permeiam a construção do que nós temos hoje como definição de gênero, de sexualidade e todo o avanço legal que nós tivemos nos últimos anos. Para que a gente pense na construção desses corpos, ainda tidos como sujeitos de não direitos, é necessário partir do princípio fundante, as relações de poder no decorrer da história, né? É impossível para mim pensar a respeito dessa compulsória subordinação a que as mulheres ainda são colocadas em todos os ambientes sociais, nas sociedades contemporâneas, sem que a gente pense como a heterossexualização e o falocentrismo foram e são determinantes para a permanência da caça às mulheres, ou caça às bruxas, né? Hoje a gente pode chamar de cultura do assédio. Então, a inferiorização do corpo da mulher, a gente precisa lembrar que ela começa a partir do desenvolvimento dessa ideia falocentrada, que toma, sim, como ponto de partida a ideia de uma forjada inferioridade anatômica em que mulheres passaram a ser vistas como homens incompletos. Porque foi a partir disso, será, na verdade, a partir disso que a gente vai conseguir, inclusive, entender porque nós somos o país que mais mata mulheres travestis e transexuais no mundo, pelo 16º ano consecutivo, sendo que nós somos o país líder do consumo de conteúdo pornográfico com essas mulheres. Então é essa heterossexualização falocentrada, unida nas relações de poder, que nos leva aos péssimos índices e condições a que corpos que fogem do padrão masculino, heteronormativo e branco são submetidos no decorrer da história. É através, então, da negação da existência e da perpetuação desses conceitos que práticas como a cultura do assédio, que não está ligada à hierarquia, mas principalmente à dignidade da pessoa humana, tendo como finalidade a sua objetificação, foram e ainda são naturalizadas pela nossa sociedade. Isso explica a dificuldade que nós ainda enfrentamos dentro do sistema de justiça para proteger essas pessoas, a dificuldade que nós encontramos para que nós construamos e tenhamos ambientes de trabalho saudáveis que consigam absorver e proteger todas as pessoas, propiciando que todas as mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas pertencentes a grupos historicamente minorizados, consigam permanecer dentro desses ambientes sem que sejam adoecidas. Então, em razão dessa construção que ainda hoje, cotidianamente, a sociedade nos diz que todas aquelas pessoas que não performam os padrões socialmente construídos como masculinos, que espaços de trabalhos remunerados, formais, valorizados, que fogem do papel reprodutivo e de cuidado, não lhes pertencem. E é por isso que a gente precisa pensar que, para além do que está posto nessas relações modernas e como de forma meticulosa, partindo dessa hipersexualização e comercialização dos corpos femininos, mulheres ainda são punidas moral e fisicamente apenas por existirem, desde que o mundo é mundo. E a gente precisa pensar porque isso sempre interferiu e ainda interfere no nosso cotidiano. É necessário que nós levemos em conta a reificação do corpo da mulher, nos reflexos e nas consequências dessa construção, dado que são os fatores que nos trazem ao cenário de violências a que somos submetidas invariavelmente, inclusive durante o exercício da profissão, durante o exercício da advocacia. Em realidade, nunca houve uma quebra de paradigma. Desculpa, gente, eu estou aqui no corredor gravando. Em realidade, nunca houve uma quebra de paradigma.
Muito pelo contrário, como em todas as violências que ainda são cometidas no mundo contemporâneo, o que a gente tem hoje é o desenvolvimento de formas altamente aprimoradas para continuar cometendo as mesmas violências, sejam elas dentro da sociedade, sejam elas dentro do judiciário e das instituições. Então, 2024, caça às bruxas, Idade Moderna, Idade Média, ainda que nós tenhamos avançado, e eu não estou aqui dizendo que não houve avanço em relação à construção dos direitos das mulheres, né? Nós todos aqui sabemos que sim, existiu um avanço legal, aí a formalização, né, desses direitos, mas com os índices de violência que a gente tem em relação, que são lançados inclusive todo ano pelo Fórum de Segurança Pública, com esse ano inclusive com aumento em todas as violências praticadas contra as mulheres, a gente pode tranquilamente falar do passado utilizando o presente como tempo verbal. E para quem trabalha com direito antidiscriminatório, gênero, sexualidade, raça, relações governamentais e litigância estratégica como eu, perder a ideia de concretude do avanço seria desistir. Então, eu realmente acredito que, em relação à construção desses direitos, a gente avançou muito, mas socialmente, analisando o presente a partir do passado, tudo me leva a crer que a gente vive na nova Idade Média. A Silvinha Chaquian, que faz um belíssimo trabalho no Ministério Público aqui de São Paulo, ela tem um livro que chama A Construção dos Direitos das Mulheres e ela demonstra muito bem a evolução em termos da construção dos novos valores e as demandas por instrumentos de proteção direcionados às mulheres. E ratifica o fato de que sim, o direito foi forçado a evoluir no que diz respeito à positivação desses direitos. O que quer dizer? Que nós possuímos um conjunto de leis robusto, muito robusto e equipamentos aí criados de forma muito bem estruturada para proteger, amparar, acolher e reparar, trazer reparação para as nossas sobreviventes de violência. Mas nós estamos em 2024 e a gente continua vivendo no país onde mulheres são assassinadas com idade média de 35 anos. A mesma expectativa de vida da Idade Média. E o dado é o mesmo entre mulheres transexuais, travestis e mulheres cisgêneras. As mulheres travestis e transexuais são assassinadas no país com essa média de idade. Segundo os dados do Fórum de Segurança Pública, a cada 6 horas uma mulher cisgênera é morta por feminicídio. Quase 75% dessas mulheres assassinadas, elas têm entre 18 e 44 anos. Ou seja, quase 75% das mulheres cisgêneras mortas em razão de misoginia também têm idade média de 35 anos. A mesma idade em que mulheres travestis e transexuais são assassinadas, muito próximo à expectativa de vida da população da Idade Média. Mas, para uma sociedade feminicida, a idade parece pouco importar. A Sylvia Frederick, no livro Caliban e a Bruxa, ela traça um paralelo com a caça às bruxas ocorrida no Mundo Novo. Ela toma como ponto de partida uns estudos do historiador italiano e demonstra que foi a partir da experiência nas Américas que os europeus começaram suas campanhas de cristianização ao redor do mundo como uma estratégia política de dominação. E dentre todo levantado por esse historiador que ela traz, a Silvia ressalta a importância desses estudos correlacionados, no sentido de dissipar esse eurocentrismo que está intimamente ligado à caça às bruxas, às mulheres, ampliando a nossa consciência, segundo ela, ao caráter global e do desenvolvimento capitalista. Ela demonstra, inclusive, eu gosto muito desse livro, ela demonstra, inclusive, que naquela época já existia na Europa uma estratificação social onde uma classe dominante já geria a política e a ideologia de uma classe dominada, elaborando, então, seus modelos de dominação de acordo com o que adquiria em outras partes do mundo. E essa caça às bruxas, ela continuou sendo desenvolvida e aplicada até a última metade do século XVII, quando o extermínio de populações inteiras e a consequente crescente na segurança política e econômica do poder colonial fizeram com que a perseguição não fosse mais necessária. Então, as tentativas de domínio e influência dessas crenças religiosas e morais da população, a partir do século XVIII, foram encerradas, porque já mais não apresentava perigo para o domínio colonial. Mas nesse livro ela deixa muito exposto que essa estrutura de desprezo e repulsa pelo feminino, que faz com que nós mantenhamos a cultura do assédio ainda hoje nos ambientes de trabalho, é antiga. E muito embora
o reconhecimento público das brutalidades cometidas contra as mulheres seja elogiável, a gente precisa incorporá-lo às discussões do presente para que a gente consiga, de fato, efetivação e garantia dos direitos dessas mulheres, direitos fundamentais, direitos humanos, direitos sociais, né? Porque o que era chamado de caça às bruxas, hoje nós chamamos de feminicídio. E se nós não trouxermos esse diálogo para o presente, as futuras gerações utilizarão outros termos, mas as violências contra as mulheres, essas perseguições misóginas, né, continuarão acontecendo. E falando também, né, pensando aqui essa cultura do assédio, é importante a gente lembrar que a maioria das vítimas de violência sexual e assédio no Brasil é do sexo feminino e negra. Outro ponto a ser entendido e relembrado, né, que em 2019, 10 anos após a mudança da tipificação do crime de estupro no Código Penal, no momento em que o atentado violento ao pudor passou a ser enquadrado, nós tivemos no Brasil os maiores índices de violência cometida contra as mulheres. Violência sexual. E sim, as mulheres negras são as mais assassinadas e violentadas. Existem períodos aí que os dados, que os índices nos trazem, que existe uma diferença de quase 80% no número de assassinatos quando a gente compara a partir dos fundamentos raciais, né? E como nós sabemos, o feminicídio ele é precedido aí de uma série de violências cometidas contra a mulher no decorrer da vida, as violências psicológicas, as físicas, sexuais, patrimoniais e todas aquelas que compõem o ciclo da violência. E por que eu estou falando isso? Porque a reificação dos nossos corpos é base para a manutenção também na cultura do assédio, que é realidade para quase 100% das mulheres brasileiras que vivem em áreas urbanas. Em 2019, os institutos Patrícia Galvão e Locomotiva divulgaram um estudo apontando que 97% das mulheres que já foram vítimas de assédio sexual em ambientes e meios de transporte, e 71% das pessoas conhecia alguma mulher que já havia sofrido assédio em público. Então, 97% das mulheres brasileiras que moram em grandes centros e áreas urbanas e que utilizam transporte diz ter sido assediada. Olha como a gente também está falando sobre, né? A gente fala sobre a manutenção, a gente fala sobre o combate à cultura do assédio, a gente está falando sobre garantia de segurança, né, de ocupação da cidade, dos espaços. Tem uma outra pesquisa também que foi divulgada pela Organização Internacional de Combate à Pobreza, ActionAid, que diz que mais de 50% das mulheres entrevistadas diz ter sido assediada nas ruas e mais de 20% no ambiente de trabalho. Outra pesquisa também que foi muito divulgada, que foi feita pela FGV com a USP, que diz que 40% das servidoras e magistradas brasileiras já sofreu violência doméstica. Então, é em razão dessa construção que faz com que nós tenhamos tanta dificuldade no enfrentamento da cultura de assédio, né? E isso é muito complexo. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e Uber no ano passado demonstrou também que pelo menos 45% das mulheres brasileiras diz ter sofrido assédio e só 5% dos homens admitiram a prática. Então, eu inclusive gravei um podcast na época para Band, se não me engano, comentando o quanto esses números estão relacionados com a nossa dificuldade nesse enfrentamento e nesse combate, na desmistificação dessa violência, né? E é preciso que a gente enfrente o tema. E eu publiquei há um tempo atrás também um artigo na minha coluna da Fenaló para a gente falar da importância da advocacia nessa questão, no combate e do enfrentamento da cultura do assédio no ambiente de trabalho, em todos os ambientes sociais, né? A gente já tem diversas normativas. Nós temos a resolução 351 do CNJ, que institui, no âmbito do Poder Judiciário, a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, sexual e discriminação, que traz aí conceitos muito importantes a respeito do assédio, né? O assédio moral organizacional e o assédio sexual. Nós temos a Convenção 190 da OIT, que ainda não foi ratificada no Brasil, é um problema, né? Inclusive a gente está preparando uma publicação de um livro para esse semestre, agora para o final desse semestre, início do próximo, trazendo comentários dessa importantíssima convenção, com comentários da ministra Adelaide, da ministra Cida, da deputada Érica Hilton, juristas como Cláudia Luna, promotoras do MPT, muito queridas colegas que toparam
comentar a Convenção 190, é um livro que vai ser publicado pela editora Mizuno, do querido Calcini, né, e organizado por mim, pela Fernanda Perregil, que é a minha sócia e advogada trabalhista também. Eu falo muito sobre a necessidade de a gente ratificar essa convenção, porque ela traz uma nova visão em torno da caracterização do assédio moral, por exemplo. De acordo com a Convenção 190, a gente não precisa mais de ações repetitivas para que seja caracterizado o assédio moral, né? Uma única ação já caracteriza e é cabível aí de reparação. Recentemente também foram lançados em Brasília protocolos importantíssimos pelo TST, que nos direcionando a Justiça do Trabalho, a Magistratura do Trabalho, na atuação, na defesa e julgamento, né, em casos de assédio sexual e moral nos ambientes de trabalho. Em relação à produção de provas, a gente teve uma importante alteração do artigo 818 da CLT, uma vez que agora o ônus da prova não mais está nas mãos da parte quem alega que foi assediado, né? Partindo do princípio aí de aptidão da prova, utilizado no Código de Defesa do Consumidor como referência, né? E então a magistratura trabalhista já tem um arcabouço legal para inverter e redistribuir o ônus da prova, que é uma base importantíssima para a reparação nos casos de assédio sexual no ambiente de trabalho. E a gente tem que pensar também em como a reforma, e aqui falando com vocês, a reforma trabalhista tem dificultado o acesso dessas sobreviventes de violência à reparação, né? Muito embora tem uns dados do TST, eu falei com o Estadão sobre esses dados que foram lançados pelo TST há 2 anos atrás, se não me engano, e que demonstrava que após a reforma trabalhista houve uma abrupta queda no número de ações judiciais no âmbito da Justiça do Trabalho, algo que chegava em torno de 30%. E o motivo foram as novas regras da reforma que obrigavam, inclusive, a exemplo disso, a parte vencida a pagar os honorários sucumbenciais, além de outras despesas que devem ser arcadas com o processo, né? As custas, honorários periciais, por exemplo. Então, a trabalhadora ou o trabalhador que ingressar com uma ação e perdê-la, essa pessoa ainda vai ter que pagar os honorários para o advogado da empresa. E isso é muito complexo, né? Porque apesar das ações judiciais envolvendo assédio moral ou sexual já apresentarem as dificuldades inerentes ao próprio direito tutelado, com certeza essas mudanças proporcionadas pela reforma, principalmente no curso de uma ação trabalhista para a parte autora, pode sim ter desestimulado o ajuizamento de novas ações, né? A própria OIT questionou o Brasil sobre as violações às suas convenções internacionais, classificando a reforma trabalhista brasileira como violadora das suas próprias convenções, porque, inclusive, pelo direito de acesso à justiça, já que uma justiça mais cara pode inibir a utilização dessa via e dificultar a reparação dessas pessoas. Em relação a isso, vocês vão falar, né, também em mesa específica a respeito do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é um importante instrumento para que os casos sejam apreciados de forma a entender todas essas violências, né, lançando as lentes de gênero, raça e sexualidade dentro pro caso concreto. E por isso, encerrando aqui, eu acho que já, inclusive, passei até o tempo que eu tinha me colocado aqui. Eu digo que se nós não aplicarmos esses conceitos desconstruídos aos marcos legais, aos marcos regulatórios que envolvem as questões das mulheridades, desconsiderando aí os fatores fundantes que dão origem às assimetrias nas relações de gênero e nos baseando em critérios unicamente biológicos do papel da mulher na sociedade, nós teremos um direito, uma legislação que acaba por reificar a violência de gênero e, portanto, de difícil aplicabilidade prática. Então, caso a gente permaneça isolando os reais fatores que sujeitam as mulheres, ainda nos dias de hoje, a essas penalidades físicas e morais, nós continuamos a tapar o sol com a peneira e institucionalizar a reificação dessas violências baseadas no gênero e mantendo todo o panorama de violência contra a mulher, que, repito, não mudou. Os dados estão aí, tornam-se cada vez mais elaborados, né, reificando por via direta e não adversa
o próprio direito e o sistema legal. E a gente não pode fazer isso. A gente precisa enfrentar nossos problemas com instituições fortes, comprometidas com as suas competências institucionais, a justiça social. Nós precisamos de uma advocacia cada vez mais transformadora, porque a transformação não pode parar. Agradeço imensamente a escutativa de vocês, todo o tempinho, desejo para a mesa um excelente debate, fica todo o meu carinho, meu afeto, parabenizando mais uma vez a organização por um dia tão construtivo. Meu abraço.